Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Espero que sim. Estamos novamente aqui para mais uma aula, é a nossa aula 59. Hoje nós vamos falar sobre soneto. Então, o que é um soneto? É uma composição poética formada por 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Então, só de antemão vou dizer para vocês que quarteto são os 4 versos, então cada verso é uma linha. E tercetos são de 3 versos, então as estrofes separadas. Numa outra oportunidade, vamos trabalhar com mais detalhes sobre a construção poética, falar sobre as sílabas poéticas, as métricas, etc. Então, hoje, nós vamos falar sobre o soneto mesmo, tá bom? De olho, então, na tela, porque agora você vai nos acompanhar aqui, tá? A origem. A origem do soneto atribui-se sua criação ao poeta italiano Giacomo da Lentini no século XIII. Tá bom? Um soneto é um poema de forma fixa, composto por 14 versos, tradicionalmente organizados em 2 quartetos, 4 versos cada, e 2 tercetos, 3 versos cada. Normalmente, os versos são decassílabos, que são as 10 sílabas, mas também podem ser alexandrinos, que são de 12 sílabas. O soneto, desculpa, antes de falar que essas sílabas são as sílabas poéticas, que explicaremos numa outra oportunidade. O soneto possui um esquema de rimas específicos, geralmente com rimas alternadas nos quartetos e um esquema diferente nos tercetos. Gostaria agora de recitar um soneto do grande cronista, crítico de arte, mas, acima de tudo, poeta lírico, amoroso e contestador. Estou falando do grande, né, Vinícius de Moraes. Moraes tornou-se famoso também por sua atuação decisiva nos gêneros bossa nova e samba. Ele nasceu em 1913, no Rio de Janeiro, e faleceu no mesmo estado, em 1980. Principais obras dele: O Caminho para a Distância, em 1933, Formas e Exegese, 1935, Ariana, a Mulher, em 1936, Novos Poemas, 1938, Sonetos e Baladas, 1946, Pátria Minha, 1949, Livro de Sonetos, em 1956, Antologia Poética, em 1960, Para Viver um Grande Amor, 1956, e muitas outras. Vamos ver, então. Essa ele fez a Flávio Porto. Quem foi Flávio Porto? Um ex-jogador do Fluminense. Foi campeão brasileiro em 1970 e do Carioca em 1971. Marcou 92 gols em 115 partidas. Ele era, né, bem claro, um amigo do autor aí, tá certo? Um passe de Didi, Garrincha avança. Colado o couro aos pés, o olhar atento. Dribla um, dribla dois, depois descansa, como a medir o lance do momento. Termina, então, essa primeira estrofe de 4 versos. Vem-lhe o pressentimento, ele se lança, mais rápido que o próprio pensamento. Dribla mais um, mais dois, a bola trança. Feliz entre seus pés, um pé de vento. O segundo quarteto, né? Agora é um terceto.
Num só transporte, a multidão contrita, em ato de morte, se levanta e grita. Seu uníssono canto de esperança. Terceiro e o último aqui. Garrincha, o anjo, escuta e atende. Gol! É por imagem. Um G que chuta um O dentro da meta. Um é pura dança. Então, o G de Garrincha, O seria a bola, né? E um dentro da meta, pode ser o goleiro. Vinícius de Moraes apresenta no soneto o Campeonato Mundial realizado no Chile. A frase depois descansa significa, então, a agilidade da técnica e, segundo Vinícius de Moraes, Garrincha representa o gol da esperança. Como, a princípio, não pretendemos agora estudar a história do soneto, mas apenas fazer a interpretação. Vamos então ler e interpretar um soneto de August Frederico Smith, para fazermos nossa interpretação com exercícios. Então, vamos ler agora um poema de Augusto Frederico Smith, um poema da segunda geração do modernismo brasileiro. Então, Smith fala da morte, ausência, perda e amor em seus poemas. Soneto de Luciano. Seu olhar se fechou para este mundo, para a Branca de Neve e os sete anões, para as estrelas, para os pássaros cativos, para o mar azul e as montanhas e os céus. Seu olhar se fechou para as florestas, onde há tigres e leões na mata escura, para os campos em flor e para as mansas ovelhas do Senhor, quietas e humildes. Seu olhar se fechou e a noite veio. Envolveu seu corpo pequenino, tão mal coberto para tanto frio. E ele se foi. Seu olhar inquieto, cheio de assombração e de segredos, à procura, talvez, de outros brinquedos. Mais desconhecido. Interpretar. O assunto principal do texto é a narração, é do segundo texto, viu? O assunto principal do texto é a narração que envolve: letra A, os brinquedos da criança; B, as histórias infantis; C, a morte de Luciano; ou D, a natureza morta. Resposta, então, é a letra C, a morte de Luciano, do menino. Assinale a frase que encerra uma noção de morte. Letra A, o mar azul e as montanhas e céus. B, a procura talvez de outros brinquedos. C, onde há tigres e leões na noite escura. D, seu olhar se fechou para este mundo. Resposta é a letra B, a procura talvez de outros brinquedos, né? Que aí nesse caso que encerra uma noção de morte. 3. O momento da morte se encontra no texto. Observe o tempo da ação verbal. Seu olhar fechou-se para este mundo. B. A noite veio e envolveu o seu corpo pequenino. C. E ele se foi com seu olhar inquieto. D. Tão mal coberto para tanto frio. Então, seria a letra B. A noite veio e envolveu seu corpo pequenino. Seria
a morte, né? 4. A quem o texto se refere? A. A um jovem cheio de vida, tragicamente morto. B. A um velho consolado nos seus últimos momentos. C. A uma criança que sentiu despertar para a vida. D. Aos animais engaiolados no zoológico. No zoológico. Resposta, então, é a letra C. A uma criança que sentia o despertar para a vida. 5. O mundo infantil é comumente representado nas histórias por A. Ovelhas do Senhor. B. Pássaros cativos. C. Mar, montanhas e os céus. D. Branca de Neve e os Sete Anões. Resposta é a letra D. Branca de Neve e os Sete Anões. Mundo infantil, né? 6. Tão mal coberto para tanto frio. A expressão grifada se relaciona com A. O cadáver do menino. B. Com as noites do inverno. C. As mansas ovelhas do Senhor. D. Tigres e leões na noite escura. Letra A. Resposta, então, a letra A. O cadáver do menino. 7. Ele se foi, com seu olhar inquieto. Essa inquietude é motivada pelo ou pela A. Mistério do além-vida. B. Sensação de novas alegrias. C. Descoberta de um mundo novo. Ou letra D. Procura de novos brinquedos. Então a resposta é a letra D. Procura de novos brinquedos. 8. A dúvida em relação ao nosso estado e atividades depois da morte se encontra na palavra letra A, talvez. B. Assombração. C. Segredos. D. Brinquedos. Resposta é a letra A. Talvez. 9. Augusto Frederico Smith pretendeu desenvolver a temática Os Segredos da Vida Futura, letra A. B. A gelidez da morte. C. A morte consoladora de Luciano. D. Os novos divertimentos da criança. Resposta é a letra C. A morte consoladora de Luciano. Número 10. Pelo texto, podemos afirmar que A. A criança respeita a morte. B. Ela teme a morte. C. É indiferente à morte. Ou D. Deseja a morte. Qual seria a resposta? A resposta é a letra C. É indiferente à morte. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.